Tá vendo, né? Tô vendo. Beleza, então, vamos embora. Valeu. Vamos lá. Embora seja um assunto assim, de certa estranheza, porque foge um pouco a questão tecnicista, né, que a gente sempre vem lidando na vida, desde a nossa formação, a gente simplesmente bate a mão em teclado, mouse, computador, servidores, nuvem, IoT, essa coisa toda, e a parte de gestão, né, ela é quase sempre deixada de lado. Então, quando o profissional sai para o mercado, você tem nada mais que um cara técnico, pode ser bom, pode ser ruim, mas a formação, a bagagem que ele recebeu na academia, ela foi basicamente 100% tecnicista. Isso é muito ruim porque quando esse cara entra numa empresa, a empresa contrata ele, não é exatamente para resolver problemas de TI, né? O anseio de quem contrata alguém, na verdade, para TI, é que essa pessoa, ela mantenha o parque de TI e ajude, por meio da TI, a atender demandas de negócio. Entendeu? Então, a gente precisa trabalhar muito no mercado esse ponto de vista. Existe uma lacuna gigante, a gente vem curso após curso, a gente vem conversando com os profissionais, que a gente dá treinamento e tudo mais, e a gente sempre percebe esse gap gigante. A gente tem a parte introdutória, né, do nosso curso de central de serviços, ela é basicamente o que a gente brinca que é um processo de abdução. Vai entrar um técnico, passar pelo treinamento nosso, fazer a nossa formação, e no final a gente espera que dali saia um gestor, um cara em formação na área de gestão, que o curso, de certa forma, embora seja para a área técnica, a gente espera que nele desperte esse desejo, né, e essa competência de se fazer gestão. Isso é um problema muito sério que a gente tem na nossa área. Sobre valor, que é o nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouco disso. Vamos lá, então. A gente tem a ITIL 4 recente agora e a ISO 20000, que é sobre sistema de gestão de serviços. Elas são bem alinhadas com relação a isso. Valor é a percepção de benefício, utilidade e importância de algo, qualquer coisa. E a ISO 20000, ela traz lá que valor é igual a importância, benefício, utilidade. Nada além disso ela traz. É bem enfática nesse quesito, né? Só que, claro que tanto a ITIL 4, ela bem menos, mas principalmente a ISO, ela transforma tudo para um meio de entregar valor por meio da gestão de serviços. Só que no âmbito de TI, TI não é só um prestador de serviços, né, dentro da empresa. Ele é muito mais que isso, existe muito mais do que só atender demanda do dia a dia para se fazer TI, né, e principalmente para se agregar valor. Como eu disse, você está lá, a prestação de serviço, ela agrega seu valor, com certeza. Se não agregar, não deve nem existir, mas a TI como um todo, ela faz muito mais que prestar serviço. Ela suporta, vamos dizer assim, a base tecnológica de todos os processos de negócio da empresa. Hoje tem uma empresa... Opa, Alcides, deu um barulhão aí. Não tem uma empresa, praticamente, hoje em dia, que funcione sem ter uma base tecnológica, por menor que seja. Pode ser uma TI terceirizada, pode ser interno, pode ser uma TI muito reativa, mas ela tem sua dependência de certa forma, de infraestrutura de TI. Até no livro, eu tenho lá nos capítulos iniciais, tem uma parte que eu falo que você não compra um pão sem mexer com tecnologia, você precisa pagar, isso vai envolver banco, transações eletrônicas, você pode pagar em dinheiro, mas esse dinheiro vai entrar numa conta de alguma forma, em algum momento, e isso vai por meio de infraestrutura tecnológica, não tem como ser diferente. Ou seja, a TI ela está envolvida em tudo, mas nem por isso outra crença também que a gente tem de que TI é um ser divino, iluminado. Isso é besteira. TI é meramente mais um departamento dentro de uma empresa para suportar a estratégia do negócio. Eu participei um tempo atrás de um seminário no Sebrae, pessoal, sobre User Experience, e eu infelizmente não lembro o nome, procurei no meio das minhas anotações, eu não lembro o nome do instrutor para fazer citação dele aqui, é um pecado isso, mas foi um seminário muito bacana, e tipo assim, o cara mostrou uma frase lá em matemática, e eu coloquei umas variáveiszinhas para
fazer mais sentido para a gente, né? Mas que é muito interessante, cara, sobre o que é o valor percebido. Ele falou que o valor percebido é igual à expectativa do teu cliente em consumir alguma coisa, o teu serviço, vamos por assim dizer, subtraído da experiência que ele teve pós-consumo. Ou seja, isso vai definir o valor teu. O teu cliente, ele chega até você com uma determinada expectativa e você vai tirar ou agregar mais valor de acordo com a experiência que você vai fazer ele ter ao consumir o teu serviço. Isso é muito importante, porque se as pessoas não percebem valor na TI, elas começam a não querer usar a TI vai ser burocrática demais, a TI é um saco sem fundo, a gente vai ver alguns termos aí para frente, e isso começa a distanciar o negócio da TI, porque a TI ela fica cada vez menos alinhada às expectativas do negócio. Então, de todo o treinamento foi fenomenal, mas essa foi a parte que mais marcou, tanto é que isso ficou na minha cabeça até hoje, já fazem meses, acho que foi ano passado, se eu não me engano, e ficou até hoje. O que é o valor percebido? Cara, é a expectativa do cara menos a experiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes o cara vem com uma expectativa muito grande e o teu atendimento é numa qualidade muito abaixo. Não vou falar que é inferior, mas às vezes é abaixo da expectativa dele. Então o valor percebido do seu serviço depende diretamente da percepção desse cara. Então, automaticamente, o valor vai ser reduzido. A experiência de consumo do seu serviço vai ser negativa, entendeu? Isso é muito ruim para a gente que vive de prestação de serviço. Então, se liguem nisso aí. Por que gerar valor? Tem que fazer algum sentido isso. É a essência do existir de qualquer empresa. Empresas existem com a finalidade de gerar valor para si e para as partes interessadas, onde partes interessadas nós temos os proprietários, que muitas vezes são acionistas das empresas, as grandes e tudo mais, temos os gestores em todos os seus níveis hierárquicos, temos também a área operacional das empresas, que fazem parte ali da produção, do dia a dia, né, para manter a empresa em movimento, temos os clientes que participam de um mercado como um todo, entendeu? Então, a experiência, o relacionamento de agregação, o movimento de agregar valor, ele depende das empresas, de certa forma, atender às expectativas dos seus clientes. Senão, das partes, né, todas as partes interessadas, senão a probabilidade dessa empresa ter sucesso, ela é cada vez menor. A ITIL 4, ela traz para a gente uma coisa muito legal, que é esse conceito de cocriação de valor, que não é nada novo, ele já existia, na verdade, já estava dentro do mercado, nos melhores relacionamentos de prestação de serviço, isso já era realidade, só que, de fato, não se tinha uma documentação forte, um framework como a ITIL, por exemplo, trazendo isso para prestação de serviço. Então, o relacionamento entre provedor de serviços e clientes nunca foi unidirecional. Nunca foi tipo, eu trabalho com prestação de serviço, se o serviço está do jeito que eu desenhei, se está do jeitinho que eu achei que deveria ser e entreguei daquele jeito, então estou agregando valor. Isso nunca foi verdade. A princípio, as pessoas até aceitavam muito esse tipo de relacionamento, né, unidirecional. Eu estou pagando o cara me entrega, se está atendendo ou não minha expectativa, não importa. A gente está num mundo hoje muito diferente, né, onde as pessoas estão muito mais atentas à qualidade do serviço prestado, elas estão sempre com muito mais informações do que ontem. Dia após dia, as pessoas estão mais antenadas e sabendo mais o que querem, e outra, conhecendo muito mais seus concorrentes. Então é principalmente importante que você entenda que o relacionamento não é de você para ele, e também da mesma forma não dele para você, prestador de serviço. É multidirecional, é bidirecional, entre as partes deve atender ambos, caso contrário não vai agregar valor. Eu costumo dizer que a gente tem que praticar sempre a estratégia ganha-ganha. Precisa ganhar eu como prestador de serviço e você como cliente, porque se uma das partes perder,
com o passar do tempo, esse relacionamento ele vai se desgastar e uma das partes não vai conseguir cumprir o acordo. Seja, por exemplo, eu te entrego isso, vamos dizer assim, algo pequeno e cobro muito caro. Com o passar do tempo, você vai ver que esse caro que você está me pagando não compensa. A sua expectativa é de que me pagaria esse valor, mas com o tempo eu fosse aumentando a qualidade. Ou pode acontecer o contrário, eu te entrego algo muito grandioso e você me paga pequeno. Isso com o tempo vai ficar insustentável para eu manter os níveis de serviço acordado também. Então o valor é criado de forma colaborativa entre provedores e clientes, é recíproco a coisa. Então isso hoje está muito mais claro, principalmente depois da ITIL 4, isso está em evidência agora com a área de prestação de serviço, não tem como a gente pensar diferente disso. É cada vez mais necessário buscar interação para entender as necessidades específicas e o que de fato agrega valor para seus clientes. Isso aí, às vezes, a gente dá tiro no pé, a gente gasta muita energia gasta muito esforço para levantar algum serviço, ou até o pessoal que mexe muito com monitoramento, para conseguir alguns indicadores que, na verdade, não servem de nada para o negócio, não tem importância, relevância nenhuma para quem sustenta o negócio. Então a gente acaba lidando com muita informação desnecessária, um custo operacional altíssimo, a gente guarda, o pessoal de monitoramento é mestre nisso às vezes, de guardar, por exemplo, coletas de dados por um período muito longo que não faz sentido nenhum para o negócio no final das contas. Aí você acaba tendo mais discos para sustentar o teu sistema de monitoramento do que ter disco para o teu ERP, por exemplo. É o que não faz muito sentido se você parar para pensar. Então, é sempre necessário a gente ver realmente o que precisa para agregar o maior valor possível. A gente mesmo se sabota, eu acabei de citar um exemplo, a cultura, muita gente fala assim, mas aqui na empresa é difícil. Tem, cara, e é muito, inclusive, gestores, pessoas no cargo de gestão que costumam choramingar, né? Chorar, dizer que aqui na empresa a diretoria não é assim, aqui na empresa as pessoas pensam assim, cara, todo mundo tem problema, toda empresa tem problema, e por incrível que pareça, a maior parte das pessoas tem o mesmo problema, geralmente é relacionamento, entendeu? Então esse negócio de a cultura organizacional é complicada. De fato, e é um fardo muito grande se a cultura não ajuda na agregação de valor, ela sempre poda as asas das pessoas que estão trabalhando e tal. A gente sabe que tem empresas que realmente, tem pessoas, né, mais que empresas que são complicadas, mas isso não pode ser um fator limitador para você. Isso aí você vai ter que, justamente a competência de um gestor, vai ter que buscar meios de burlar essa dificuldade, certo? Claro que existem princípios éticos, morais, que fundamentam, né, o que é certo e errado, mas você deve buscar dentro da ética e da moral, buscar meios de burlar suas dificuldades para que você consiga avançar, para mostrar o que está sendo feito, mostrar que sim, eu estou aqui, a minha equipe está aqui, está agregando valor. Cometemos vários pecados no dia a dia que nos levam ao fundo do poço. E um dos maiores pecados que eu vejo, cara, na verdade como maior até, é desconhecimento do planejamento estratégico da empresa. Cara, isso é eu acho que o segundo tópico. Logo na introdução do curso, quando a gente está dando um treinamento lá de profissional em centrais de serviço, a primeira parte do treinamento a gente já joga no cara lá, como é que é o planejamento estratégico da tua empresa? Aí o cara não sabe o que é um planejamento estratégico. Tudo bem, são técnicos que estão ali com o propósito de... Perdemos o contato. Pelo menos eu perdi aqui. Não sei se os demais perderam. Aqui eu também perdi o áudio. Voltou. Voltou? Beleza, mas não deu mudo não, estranho. Qualquer coisa, por favor, gritem aí. Então eu estava falando aqui, a primeira parte do treinamento nossa é justamente explicar para o cara o que é um planejamento estratégico. Aí beleza, o indivíduo agora sabe o que é o planejamento estratégico. Aí eu chego para ele e falo,
qual é o da sua empresa? Porque antes ele podia ter ouvido falar, mas não sabia o que era para definir. Só que mesmo depois disso, ele, cara, esse tipo de informação não chega na gente. Aí você para e pensa, mas como assim não chega? Como é que a empresa está remando numa direção e os funcionários, que são os remadores, são as pessoas que carregam a empresa nessa direção, não fazem nem ideia que direção é essa? Então você tem funcionário remando para a direita, outro para a esquerda, um para frente, outro para trás. Então você tem muita energia sendo gasta e os resultados são adversos, não estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então, cara, esse é o maior pecado. Aí aqui eu deixo até para os gestores que estiverem aí vendo a gente, sentem, cara, com a sua equipe. Cara, pelo amor de Deus, se você não sabe qual é o planejamento estratégico da tua empresa, vá atrás dele. Às vezes isso está até no site da corporação, no site da empresa, só que fizeram para cumprir tabela e tal, morreu lá na sala da diretoria e não foi passado para baixo. Eu acho difícil, mas às vezes acontece. Aí o que acontece? O que você precisa fazer? Vá atrás desse planejamento, se integre disso, porque é ali que está dando o que você vai ter que produzir, cara. Você não precisa fazer TI, a gente vai ver aqui, não se trata de TI, você está fazendo negócios. Então você vai entender o que a sua empresa almeja alcançar e você vai levar para a sua equipe. Pessoal, as metas da empresa são essas aqui. Dadas as metas da empresa, vamos traçar as nossas para garantir que nós vamos fazer com que a empresa chegue lá. Porque a empresa, ela não faz sozinha. Ela faz por meio de todas as áreas, todas as pessoas que estão dentro dela. Então, esse aqui, para mim, é o maior pecado, é o desconhecimento do planejamento estratégico. É impossível você saber se está ou não fazendo a coisa certa, se você não sabe o que tem que fazer. Aqui é um questionamento que eu coloquei 4 perguntas ao vento. Será que estamos mesmo realmente tão bem assim na TI, que muitas vezes quando você vai falar sobre esse tipo de assunto assim com gestores de TI, o cara se sente com um calo apertado, entra na defensiva, arruma 1000 desculpas. Como a gente está no webinar aqui, não é para ninguém bater boca, então a gente pode falar que não vai vir as desculpas contra, né? Então dá para a gente falar mais abertamente. Mas, cara, é quase certo de quando você coloca o cara na parede, ao invés dele entender que ele está numa posição muito negativa e tentar buscar ajuda para melhorar, ele se fecha, entra na defensiva e isso faz ele ficar ainda mais pesado. Se ele já estava no poço boiando, ele vai afundar, cara, vai afundar até se afogar. Então, vamos lá, 4 questões. Onde a sua empresa, ou a do seu cliente, se você for um prestador de serviço externo, estará em 3 anos? Quem é que chegou para o seu cliente ou dono do negócio, se eu sou um TI interno, e bateu um papo para saber, vem cá, daqui 3 anos a sua empresa pretende estar onde, com quantas pessoas? Cara, eu tenho que fazer um planejamento estratégico para te atender, para atender a sua estratégia. Não existe planejamento estratégico de TI, igual a galera grita aí, né? Eu vou fazer o planejamento de TI. Planejamento de TI não existe se não existir planejamento da administração, entendeu? O planejamento estratégico da corporação como um todo, porque o de TI tem que estar alinhado ali. Qualquer coisa de TI que não estiver alinhado com planejamento estratégico é desperdício. Você está jogando dinheiro fora e inventando moda. Então vamos lá. Qual a meta da empresa até dezembro e como a TI auxilia nisso? Cara, já estamos chegando no fim do ano, tivemos um baque danado aí da pandemia, as coisas estão começando a voltar, a gente sabe que não é fácil, não está fácil para ninguém, mas beleza, o que o meu cliente ou o dono da minha empresa havia pensado até dezembro, cara, já foi para o brejo com a vaca, né? Já foi com a vaca para o brejo, mas provavelmente ele tem novas expectativas para dezembro, ou ele faz trimestral, porque o gerenciamento de risco tem disso, a gente não sabe se vai fechar tudo de novo amanhã, então ele está sendo mais conservador, não importa. Se ele é conservador, nós somos conservadores, temos que ser. Então vale a pena bater esse papo com o cara, para entender, às vezes você está numa direção que você está gastando dinheiro demais para resultado de menos que ele espera. Ele na verdade está na contramão, ele está precisando fechar a torneira da despesa agora, porque ninguém sabe o que vai ser amanhã. O cara está olhando o caixa dele, só sair dinheiro e entrar nada. Ele está desesperado e a gente tem que compadecer disso. A gente tem que ter muita empatia disso. Quais as metas de TI até dezembro? Beleza.
Se eu já sei agora o que o cara está fazendo até dezembro, o que, que eu vou fazer até dezembro? É difícil você virar para um grupo de gestores aí e perguntar, vem cá, cara, qual o seu planejamento até dezembro? E você ter de fato todas as principais entregas, projetos que a TI está realizando, que vão ser entregues até dezembro. Na maioria das vezes, estamos vivendo um dia após o outro. Estamos igual o AA, né? Um dia de cada vez. E isso é muito negativo, porque amanhã a gente leva um susto e morre. Não pode ser assim, a gente tem que ser mais proativo. Na verdade, quando paga a gente, é para esse tipo de coisa acontecer, para que a gente seja proativo, não é para o dono da empresa pensar em TI. Ele está pensando no negócio e a TI tem que pensar como que a gente vai fazer o negócio dele acontecer. O dono da empresa existe, basicamente, para sonhar e correr os riscos do negócio, e a gente para ajudar ele na melhor decisão. Qual o valor agregado por cada serviço de TI suportado? Cara, isso é outro problema que a gente tem também. Muita gente habilita serviços inúteis. Ah, eu vou colocar um servidor FTP. Cara, para que um servidor FTP hoje em dia? Não faz sentido. Aí você abre vulnerabilidade, tem uma porrada de problema com relação a isso, sendo que você tem mecanismos de troca de arquivo muito mais eficientes hoje em dia. Aí fica lá um servidor aberto, fica alguém tomando conta, o cara do monitoramento preocupado se aquele serviço está ou não ativo. Então, esse servicinho fuleiro, né, vamos dizer assim, ele acaba saindo muito mais caro do que deveria. Era muito mais barato, ao invés de eu usar essa equipe todinha para saber se um FTP está aberto ou não, comprar um Dropbox, um OneDrive, um Google Drive da vida, resolva o meu problema, entendeu? Eu tenho que ser mais inteligente na hora de pensar qual o valor que o serviço está agregando, porque se o custo operacional for maior que o valor agregado, é fato que aquele serviço é inútil. Entendeu? Ou eu estou fazendo ele da forma errada, com a tecnologia errada. A gente precisa considerar isso. A gente discute muito, como a gente tem GLP em nuvem, né, vende o Verdana Desk, tem a central de serviço em nuvem, o pessoal discute muito o seguinte, mas eu tenho VM aqui. Aí você vai olhar, o cara fica lá com a máquina ligada por conta de uma VM, fica com porta, encaminhamentos de porta por causa de uma VM, geralmente não tem um certificado digital, que é um problema de segurança, está integrado ao AD dele, então se um cara pela internet tenta acessar com usuário sendo AD, isso passa em texto puro, do computador do cara até o servidor dentro da empresa dele, e esses riscos as pessoas não calculam. Muitas vezes ele não calcula o risco também, que não está sendo feito backup, de repente aparece aquele doido lá no grupo, né, que a gente vê, o cara louco lá no grupo, cara, meu GLPI travou, meu serviço parou, perdi meu banco de dados, na pior, tem coisas piores, há quem nem faça backup do banco de dados, e há também doidos que façam backup do banco de dados e não façam teste de integridade. Então, quando você vai fazer um teste de restore, tá lá o teu backup todinho furado. Você não tem, de fato, um backup. Ocorria erro, ninguém via. Ou seja, era um serviço não gerenciado. Ele estava lá, estava habilitado, e ninguém se preocupava com ele. Isso é um problema sério. Claro que existem vários outros erros cometidos pela TI, a gente vive de cometer erro, não tem jeito. Então vamos lá, tratar a TI como negócio apartado da empresa. Cara, esse é um erro muito clássico, é o pessoal tocando a TI como se ela fosse uma outra empresa, uma empresa dentro de outra empresa, né? Aí eu trago algumas frases aqui que a gente jogou. Os gestores de TI tendem a manter o foco meramente tecnológico, ou seja, você coloca um gerente de TI e o cara acha que é para dar chicoteada no pessoal de TI, mas não, o gerente de TI é o cara que tem que fazer a ponte entre o negócio e a operação de TI. Ele tem que ser o cara que vai viabilizar soluções tecnológicas para aumentar a venda, aumentar a captação de leads, né? Ele é o cara que tem que ajudar o negócio, é o braço tecnológico da TI, ele não é chefe da TI apenas, entendeu? Ele vai pegar as informações de negócio e traduzir para a equipe de TI o que elas devem fazer, né? É o cara que tem que levar o planejamento estratégico da empresa para dentro da TI e debruçar em cima da mesa com o pessoal como que eles vão montar o planejamento de TI para atender aquelas demandas específicas de negócio.
entendeu? Então, o gestor de TI é para fazer essa ponte, não é o cara que dá chicotada na TI. Ele não é uma empresa competindo dentro da empresa com outros departamentos, que acontece muito também. Quando isso acontece, o cara tem esse perfil aí, né, a TI é feita dessa forma, a TI acaba sendo vista sempre como um custo, ou seja, é o mal necessário. Eu preciso pagar, porque sem computador nada funciona numa empresa, é fato, infelizmente. Se pudesse usar a máquina de datilografar, as pessoas usariam, também é fato. Então a TI, ela vira um mal necessário. Bicho, eu só pago o essencial. Se você está nesse perfil, cara, você acabou de estagnar a inovação, os teus processos certamente não vão melhorar muito, porque a TI, ela precisa apoiar na melhoria, principalmente no quesito automação. Então, se você vê a TI meramente como um centro de custo, é certo que isso não vai mudar o teu cenário. Você vai, com o passar do tempo, você vai ser pouco competitivo. Não é culpa sua. Cortou o áudio aí novamente. Perdemos comunicação, mais uma vez. Eu acho que é um delay da tua internet, porque as outras pessoas estão na sala se comunicando normal, pelo que eu percebo. Continua fora aqui, hein? Tá no mudo o teu microfone, tá no mudo. Oi, estão ouvindo? Sim, Ok. voltou o Desculpa, compartilhamento de eu tela. tô falando que vão fazer meme ainda desse meu problema com a internet aqui em casa. Mas vamos lá. Chama o suporte aí. Tô precisando mesmo de outra internet, cara. O problema é quem entrega, né? É porque no primeiro webinar eu contei a história, o problema de internet que houve aqui no bairro. Mas vamos lá, depois a gente conta de novo. Eu tava falando o seguinte, sobre liderança, a gente tava falando da questão da carreira em Y. Muitas vezes a gente perde um bom gestor, um bom técnico, para colocar ele como gestor, e muitas vezes é um cara despreparado para isso, porque ser gestor não é só, o cara é um bom técnico, não necessariamente ele vai ser um bom gestor, isso já está mais que comprovado, e é um erro que as pessoas ainda hoje cometem, entendeu? Muitas vezes, eu estava até falando com um cliente um tempo atrás, está lembrando que muitas vezes o gerente de TI nem era da área de TI, eles pegam um cara de uma área de negócio, que o cara de repente tem uma aptidão à informática, alguma coisa assim, e coloca o cara lá como CIO. Por quê? Esse cara consegue falar com o negócio e consegue falar com TI, com o pessoal de TI que ninguém entende nada.
Entendeu? Então ele vai chegar lá na TI e vai fazer a coisa acontecer. Aí a gente fica triste, pô, mas por que não é um cara de TI? Porque TI, a formação do pessoal geralmente é tecnicista. Mais de 2012, mais ou menos, para cá, isso vem mudando muito. Eu estudo gestão de TI desde 2010, aí você vê que antigamente não tinha curso de gestão de TI. Em 2011, a ITIL ganhou proporções enormes. Hoje, tudo que é vaga, os caras não sabem nem para quê, mas pedem ITIL, né? Não a 4 ainda. Mas é pré-requisito, diferencial, tá lá na grade curricular ITIL. Então você vê que uma certa atenção está sendo dada à gestão, graças a Deus, né? Quando temos uma liderança ruim, é fato que a equipe siga o modo de operação padrão, cara, que é ser tecnicista. Exemplos de efeitos de uma liderança ruim em TI: comportamento reativo, é o conserta, quebra, conserta, eu nunca promovo a melhoria contínua, nunca é comigo, né? Foco no protagonismo individual e não na vitória em equipe, e equipe eu me refiro à empresa, ou seja, eu estou preocupado com a vitória da TI e não com a vitória da empresa. Eu estou querendo saber se a TI está aparecendo na reunião mais que o RH, mais que o DP, isso é um crime, cara. A gente não está num campeonato de departamentos. A gente vive um campeonato de empresa. A gente precisa que a sua empresa, o seu cliente, seja mais falado que o concorrente dele. E se isso for por conta de inovações tecnológicas, ponto para você. Falta de visão de um todo, isso é muito comum, colocando a TI num patamar que não existe. É justamente, não, a TI é assim, a empresa indo para o buraco e o pessoal falando que a TI é high-tech. Cara, é aquele lance dos músicos, né, do Titanic. O barco afundando e o pessoal lá no violino tá de boa. Continuamos fazendo o nosso trabalho. Não é bem assim. Uma frase muito comum que eu coloco aí, cara, que eu que já passei uns anos dando aula na universidade e tal, e a gente sempre encontrava, né, nos alunos esse espírito, né, de técnico, e embora eu dê as minhas aulas, a maioria delas tenham sido na área de redes, eu sempre batia muito essa tecla com meus alunos com relação à gestão, mostrar a importância deles estudarem gestão, não só ficar em rede, e a maioria deles tinha essa frase sempre, quase todo semestre eu ouvia um dizer: professor, se a gente for lá na TI desligar um cabinho daquele, eu quero ver a empresa produzir. Como se isso fosse motivo para a TI, de fato, ser alguma coisa dentro da empresa, né? Alguma coisa positiva, pelo menos. E é bem diferente disso. Outro pecado aqui: eu sou bom em tecnologia, ruim em comunicação e informação. Cara, não adianta ser high-tech e não entender de negócio. Você está perdendo tempo dentro da empresa e fazendo a empresa perder tempo com você. A comunicação dentro das empresas ainda é um mistério para muitos departamentos de TI. A TI diz que faz, tão pouco sabe. A TI não diz o que faz, tão que o negócio está precisando. E é assim que é tocado o dia a dia das empresas de TI, certo? Isso é outro problema. E para quem quer saber se essa forma aumento, é simples. Vocês já falaram alguma vez essa frase aqui? Essa aqui é clássica. Vocês deviam ter avisado antes de comprar o sistema. Isso aí é quando chega um sistema para ser instalado no servidor, o cara liga para a central, aí você vai ver, não tem um servidor para instalar, não dá para instalar. Por que não dá? Cara, vocês deviam ter me consultado antes. Só que tudo bem, fato, deviam ter te consultado. Mas onde não? O que é que você, TI, anda fazendo que o pessoal simplesmente nem lembrou de consultar você sobre isso? Que importância você acha que a TI tem numa empresa dessa? Seja você prestador de serviço interno, seja você prestador de serviço externo, não importa. Qual a importância que você acha que deve ter para o negócio? Qual o seu valor percebido para o negócio, se eles nem lembraram que tinham que consultar a TI sobre um sistema de informação que eles iam comprar? Então, por aí você vê que realmente algum problema existe e tem que ser resolvido. Outro pecado: muita burocracia, pouco resultado.
Novas tecnologias, mesmo serviço. Cara, isso aí eu coloquei porque em debate com um grupo de gestores que a gente tem, na verdade são todos empresários, né, de prestação de serviço, a gente tem um grupo no Telegram com essa galera aí, a gente estava discutindo sobre paradigmas, né, cara, precisamos fazer diferente, o mercado que a gente atua, como a gente atua, ele vai morrer, é fato, daqui uns dias isso não existe mais, até quando você vai segurar o osso? Vamos atrás de outro filé, né? Vamos reinovar, vamos inventar coisas novas, ou fazer o mesmo serviço de uma forma mais leve, diferente. Aí eu falei com ele, um exemplo clássico. Um cliente teu, um usuário teu, bloqueou a senha, um usuário de um cliente teu, ou até um usuário da rede, bloqueou a senha e está precisando resetar essa senha. Qual o caminho, qual o processo? Ele liga na minha central, o pessoal entra remoto no servidor, desbloqueia o usuário, reseta a senha e a vida segue. Cara, eu estou gastando gente de TI para resetar a senha em 2020, isso faz sentido ainda? Para pensar. Por que a TI ainda não tem um portal que o cara, de autoatendimento, que o cara troca essa senha dele lá, não perturba a TI com isso, porque a TI está preocupada com coisa mais séria. Não pode perder tanto tempo com um cara que não guarda a própria senha, que bloqueia. Então, é coisa assim que a gente tem que chamar a atenção. Aí o cara falou comigo essa frase em vermelho. Se eu passar essa atividade para o cliente, pelo que ele vai me pagar? Cara, é óbvio, ele vai te pagar para manter o serviço. Não é que você vai se negar a trocar senha, que você vai dar uma opção para ele trocar senha, uma opção para ele mesmo fazer o autoatendimento. Isso é para aliviar você, para poder pensar melhor no que fazer para ele de melhor, ao invés de ficar meramente com serviço operacional. A gente precisa romper esse costume, porque não tinha nem ferramenta de acesso remoto, o cara entrava dentro do servidor mesmo lá e trocava a senha. Aí depois fizeram o RSAT, o cara entrava remoto, aí tinha aquela ferramenta remota de manutenção remota da Microsoft, aí o cara entra no AD por ela agora, troca. E tipo assim, por que isso não está no RH, cara? Gestão de pessoas. Mas porque é algo muito criterioso, o cara não pode trocar, vai que ele troca a senha de alguém. Cara, o RH, ele tem senha, ele tem acesso à folha de pagamento de um diretor de empresa. Qual o problema do cara ter senha de acesso, trocar uma senha? E tem outros níveis também de política que você pode implantar para que isso não aconteça também. Então, tipo assim, a ideia que eu chamo é a seguinte: vamos pensar diferente, vamos fazer diferente, porque do jeito que a gente está fazendo, a gente não está agregando valor nem para o nosso cliente e está subtraindo ainda o nosso lucro, vamos dizer assim, se a gente é uma entidade que gera lucro. A ITIL 4, ela traz aqui os princípios, né, norteadores dela, agora tem essa parada na ITIL 4, muito legal, e eu trouxe 3 que eu acho que casam aqui nesse momento que eu estou citando, que é foco no valor, no valor que agrega para o negócio, ou seja, se alguma coisa você vai fazer, algum serviço você vai implantar, não agrega valor, cara, nem faça. Manter simples e prático. Cara, o pessoal de TI costuma criar aquelas coisas de meio mundo, 10 cliques, 20 botões, captcha, né, aqueles captcha, marque 50 ônibus em cada imagem, aí você perde muito tempo com isso é improdutivo, as coisas têm que ser simples, tem que ser fácil de dar manutenção. A questão de agile aí traz isso, essa questão de acoplamento, dependência de um serviço do outro, a gente tem que tornar as coisas muito mais autônomas. E aí a gente entra na parte também de otimizar e automatizar. É para isso que existe TI dentro das empresas. A gente tem que levar o nosso know-how para a gente repensar o processo de trabalho das pessoas e ver como elas vão trabalhar melhor. Não quer dizer... trabalhar melhor não quer dizer necessariamente fazer no computador, quer dizer fazer de uma forma mais rápida, menos repetitiva, processos mais inteligentes, agregar com inteligência o processo. E muitas vezes a gente cria justamente o contrário disso. O cara, há 20 anos atrás, datilografou uma nota fiscal preenchendo 20 campos. Hoje ele faz no computador, o sistema mal elaborado, ele continua preenchendo 20 campos. Isso é um crime. Isso é jogar dinheiro fora. A gente precisa tomar cuidado com isso. Algumas frases do negócio, quando a gente tem acesso aos diretores das empresas, aos administradores que estão acima da TI, né?
a gente consegue captar algumas pérolas também, né? Algumas pérolas que a gente tem ouvido aí no mercado é isso aqui. Este gasto com TI parece não ter fim. Ou seja, o cara injeta dinheiro e não sabe quando isso vai acabar, porque não existe transparência, ninguém sabe o planejamento da TI, como é que está sendo feito, onde, em que ele está embasado. A TI parece um buraco negro, entra recurso lá e simplesmente some. Cara, isso aí é um cara que estava pé da vida de tanto pagar, todo mês vinha conta para ele pagar de TI, e a conta aumentando, ele não sabia por quê. Outra aqui, ninguém faz ideia de como estão os projetos de TI, nem se foram cumpridos. Cara, inicia projeto, dá aquele auê, toca a corneta, né? Tem uns caras mais agitados que tem essa de marcar ao início de um projeto, faz um evento e tal, e depois some. Ninguém mais recebe um feedback desse projeto, se esse troço está rodando, se já rodou, simplesmente não sabe. Quer que um cliente seja maltratado, coloque ele para falar com TI. Cara, isso aqui eu já ouvi muito. Tipo assim, bota ele para falar com TI que ele desiste de pedir isso, mostrando que TI é sinônimo de uma experiência ruim, e isso não é algo positivo para ninguém, nem para o negócio, nem para a própria TI. O pessoal de TI precisa aprender a gastar melhor, ou seja, gasta, a gente tem clientes aí, na verdade não é nem cliente, um amigo. Eu tenho um amigo que o cara fez um baita investimento aí, cara, para renovar o data center dele, só por conta do RP dele. Não vou citar marca nem nada, mas o RP dele, o fornecedor já entrega o RP em nuvem, cara. Então, ou seja, ele gastou uma baita grana que ele podia diluir em serviço sendo consumido por pelo menos uns 2 anos, em nuvem, e tipo assim, ele vai continuar pagando licença, e daqui a 5 anos, quem viu o nosso webinar passado sobre gerenciamento de ativo, daqui a 5 anos é hora dele trocar esse parque de novo, ou seja, ele vai injetar grana de novo, vai amortizar de novo, a coisa só vai ficando pior, aí vão ser novos recursos de servidores mais caros, tem a questão da oscilação do dólar para comprar equipamento, o fornecedor do RP dele é nacional, não tem oscilação de câmbio, então ficaria muito mais confortável para ele simplesmente ter ido para a nuvem. Isso é uma decisão, claro, que tem prós e contra, tem que ser considerado, mas no caso dele, depois de 6 meses, a gente batendo um papo, ele veio chorar que tomou decisão errada. Agora, meu amigo, é esperar 5 anos com isso, rezar para que nada dê errado, porque tudo fica mais caro agora para dar manutenção, e esperar para ver a nova oportunidade de migração. Eu não confio em delegar isso à TI, é importante demais. Isso aqui é quando a TI já não tem nem credibilidade, cara. E é muito comum, muito mais do que se pensa. A TI muitas vezes é visto com um departamento dos meninos, né? Os meninos da informática. Tem um menino de 50 anos lá dentro daquele departamento. Não é um menino de cabelo grisalho, um gordinho careca, são os meninos da TI hoje em dia, né? E a gente precisa trabalhar para melhorar isso, porque a TI ela deveria ser impulsionadora de inovação. No entanto, ela é entrave para tudo. Motivo de chacota, né? O pessoal de TI parece falar uma língua própria. Isso aqui tem que ser melhorado, tem que ser muito trabalhado. O pessoal de TI tem que começar a entender do negócio nos treinamentos, uma dificuldade muito grande dos alunos em explicar o que a empresa faz para ganhar dinheiro. Existe, por incrível que pareça, é uma atividade muito simples, mas em todos os treinamentos a gente trabalha muito isso, né, no treinamento de central de serviço, porque a gente precisa entender qual é a essência dessa empresa, para saber como que eu vou fazer para atender ela. Isso é primordial, não tem como ser diferente disso. E, por incrível que pareça, mais de 90% dos alunos que a gente pega aí tem essa dificuldade. Eu não me assusto porque na faculdade eu pegava pessoas já mais velhas na área de TI e tudo mais, já há anos na empresa, e tinha também a mesma dificuldade. Então, se o cara não entende o que a TI faz para viver, como é que ele vai fazer a TI atender o negócio? Impossível. Agora eu trago alguns pontos aqui, como que a gente pode fugir disso. Primeiro, é preciso mudar a forma como a TI se vê e vê toda a organização. Precisamos entender que não se trata de TI, mas da organização e de seu negócio. A gente existe dentro da empresa, a gente precisa entender isso, para começar a pensar em agregar valor para o negócio.
A gente precisa entender que a TI só existe por causa do negócio. Se não fosse, não tem essa, se eu desligar um fiozinho, o negócio para. Não para. Não para. Tem negócio que vai dar um jeito de sobreviver a um apagão, entendeu? A gente está sobrevivendo, muita gente sobrevivendo a uma pandemia. Quem dirá por causa de TI? TI morre, a gente sobrevive, cara. A empresa, ela dá um jeito, ela emite nota manual, ela guarda a nota para emitir depois, isso nunca foi problema. Então é hora da gente pôr o pé no chão e entender que a TI, ela só existe por conta do cliente, o mercado que o cliente atende e o negócio que é vendido para esse cliente. Se não for nessa linha, meu irmão, a gente não sai do lugar, a gente nunca vai dar o primeiro passo para sair do fundo do poço. Não invente, pergunte ao negócio. Isso aqui tem muito a ver com o que eu falei lá atrás, de a gente gasta muita energia inventando moda. Cara, para de inventar. Isso aqui, faça o alinhamento do nível de serviço, converse com o teu cliente, o que ele precisa, atenda diretamente às necessidades dele. Para com essa coisa de, isso aqui é bom, isso aqui, porque se você não tem visão de negócio, você só vai mostrar coisas importantes para a TI, entendeu? A gente tem um cliente, até esse último dash que tem aqui embaixo, tudo o que o cara precisava. A gente tem lá, acho que uns 6 ou 7 serviços vendidos, serviços gerenciados nesse mesmo cliente. Porém, para ele, a única coisa que ele fazia questão, que para ele é o que agrega valor, porque o negócio dele depende, a operação do negócio dele depende totalmente do serviço de internet. Então, cara, a gente podia montar dash do que fosse, nada agregaria valor para ele. Ele começou a ver a gente assim, de repente, com outros olhos, quando a gente simplesmente mandou um usuário e senha e uma tela, um dashboard para ele acompanhar em tempo real os links de internet dele. Uma coisa, inclusive, totalmente tecnicista. Totalmente tecnicista. O consumo de banda do link. Aí você fala, mas isso é coisa de técnico. Mas era o anseio do meu cliente. Porque a gente é TI externo a ele, a gente não participa tão diretamente do negócio dele. Então a gente tem uma ação mais tímida com relação a isso. Mas em poucos minutos de conversa ficou fácil de entender que a operação dele depende totalmente da internet. O cara funciona 24 horas em cima de internet. Então a gente colocou lá, ele estava tendo um problema com o provedor de internet, o provedor de internet falava que era o nosso firewall que estava dando problema, que não estava aguentando a carga da internet, não sei o que lá mais. Então o que a gente fez? A gente simplesmente habilitou o dash para ele. Em pouco tempo ele viu que a operadora realmente estava dando problema, começou a ajudar a gente a cobrar, a bater na operadora, que ele na posição de cliente tinha mais força. A operadora não conseguiu atender ele, então ele trocou a operadora e ainda colocou mais 2 links, por isso que tem 3 gráficos aí de tela. E acabou, cara. O relacionamento com esse cliente passou a ser outro. Começamos a agregar valor por meio técnico. Uma coisa mais que absurda às vezes, mas era o que o cara queria. A gente atendeu a necessidade dele. Então, o importante disso aqui é o quê? Ninguém melhor que o dono do negócio para dizer o que precisa. É nisso que você deve focar. Não vai dar ouvido a técnico ou ao teu consciente técnico. Vai conversar com o dono do negócio primeiro. É de lá que vai vir a maior parte das informações que você precisa. Isso aqui é uma homenagem à nota de R$200 com vira-latinha, tá? Resolvi colocar aqui. E como fugir disso? Demonstre TI agregando valor por meio do dinheiro. Cara, as empresas são movidas por dinheiro. Então a gente precisa mostrar como é que está sendo o gerenciamento financeiro disso tudo. A gente tem que ter transparência nisso. Serviços realmente necessários habilitados, com nível de qualidade conhecidos e acordados e custos, né, a qualidade, conhecidos e acordados, e custo de manutenção competitivo. Cara, o cliente tem que entender o que ele está te pagando, ou então o que ele está gastando com o teu departamento. Ele tem que receber, de alguma forma, um extrato disso, ele tem que ter noção disso, porque senão é um limbo. A TI é um lugar que eu só faço pagar dinheiro, cara. O que está se fazendo, eu não sei. É um adolescente, né? Você dá dinheiro para ir para uma balada, você não sabe aonde que ele vai de verdade. Respeite o dinheiro injetado em TI. Cara, a gente tem que ter muito respeito com o dinheiro do negócio destinado à TI, porque a TI ela é mal vista, então a gente tem que ter um respeito danado para a gente mudar a opinião desse cliente nosso.
é necessário manter um controle de alto nível sobre os investimentos realizados em TI. Esses devem ser calibrados sempre que necessário, não é só estipular preço, o cara começa a te pagar todo mês, não. Isso tem que ser ajustado mês a mês, quinzena, semanalmente, depende. Principalmente hoje, quando a gente lida com gerenciamento de serviços em nuvem, que as demandas são elásticas, né? Cara, hoje eu tenho 10 servidores habilitados, de repente aquele serviço nem é mais útil, ele está lá habilitado ainda, porque eu estou pagando todo mês por isso. A gente foi fazer um trabalho numa empresa de software, fomos implantar a central de serviço, cara, enquanto a gente desenhava o catálogo de serviço do cara, estava desenhando o portfólio, né, de serviço dele, cara, a gente identificou, se eu não me engano, foram 5 servidores parrudos na AWS que ninguém nem fazia ideia se aqueles serviços estavam sendo consumidos ou não, entendeu? E se eu não me engano, 2 deles ou 3 não tinham por que estar ligado mais. O projeto já tinha se encerrado, o aplicativo desenvolvido, entregue para o cliente e aquilo estava lá, caindo onde? No centro de custo da TI. A TI pagando por uma coisa que não era nem usada e pagando caro. O servidor 24 horas ligado. Aqui eu trago para vocês, a gente teve um webinar, né, que o Vangelis apresentou até do nosso processo de implantação, como é que funciona e tal. Tá lá no nosso blog, para quem quiser ver. Cara, a gente, baseado nessas histórias todas aí que a gente vem contando, vem desenvolvendo metodologias, né, em cima de gestão de serviço, aí eu até mandei para uns caras daquele grupo de gestão que eu falei mais cedo, mandei o print dessa tela aí para eles, porque a gente começou a trabalhar em cima de metodologias de cobrança, então a gente tentou fazer da central de serviço, né, da prestação de serviço terceirizada, de alguma forma a gente conseguir deixar essa demanda também escalável. Por quê? Eu preciso ter um valor justo a ser cobrado, mas eu também preciso ter uma demanda elástica, tipo, quando o meu cliente me consome muito, ele tem que pagar mais, é como commodity, né, vamos pensar assim, deixa eu ver aqui um exemplo de conta de luz. Cara, você tem a taxa mínima, né, para manter o serviço, e se o teu cliente passa a consumir muito, você acaba cobrando mais. Se você passa a usar muita energia, por exemplo, a conta da galera que está em casa com a pandemia, com certeza percebeu o aumento. É justamente porque você passou a realmente consumir mais. Então, isso a gente criou já tem uns 2 anos ou mais, até que a gente colocou essa abordagem, refizemos todos os nossos contratos e tal. Aí eu peguei um cliente nosso, certo? Trouxe aqui nesse gráfico aqui para vocês desse ano, de 2020, nós temos o faturamento desse cliente aqui, no caso, o custo dele conosco, o prestador de serviço em TI. Então, temos aqui de janeiro a julho, o custo dele, essa aqui é a baseline, essa linha vermelha. Quando começamos a pandemia, veja que ele reduziu o valor que ele pagava para nós, só que ele também começou a retomar agora, em junho. Veja que ele voltou a crescer. E isso tudo foi uma demanda, um termo, vamos dizer assim, natural. Foi uma demanda ela caiu naturalmente, ou seja, ele não teve que ligar para a gente para renegociar contrato, valores, nem nada, porque a partir do momento que ele teve que dispensar pessoas por conta da pandemia, ele começou a tirar os ativos de contrato, ele começou a reduzir também chamados de requisições, e a gente criou, no caso, a gente tem a metodologia todinha baseada nisso, né, em cima de IT, o COBIT, e temos os plugins, para quem cliente nosso, tem acesso a isso na nossa base em nuvem, que gerencia isso tudo para ele naturalmente. Ou seja, isso aí eu tirei essa informação com um clique, eu peguei o faturamento do cliente todinho, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? O cliente, ele teve a demanda dele reduzida, reduziu o custo, o investimento dele em TI de forma natural, e a partir do momento que ele retomou, ele começou a consumir muito de novo, então ele acabou pagando mais, normal, igual conta de energia. Já o mês passado a coisa começou a estabilizar, então reduziu um pouco, e eu acredito que a nossa projeção seja normalizar a baseline em 2 meses, porque agora ele teve que recontratar muita gente, então tem muita gente nova, muita gente fazendo besteira na rede, e aprendendo, né, como é que trabalha, aí acaba tendo uma demanda muito grande por TI, e depois isso desacelera. Mas o importante disso é o quê? É que a coisa
aconteceu de forma naturalmente. O cliente não saiu da nossa base, nem cogitou em fazer isso. Tivemos alguns clientes, infelizmente, que saíram, como muita gente deve ter tido, mas foi por conta do cara realmente fechar as portas, infelizmente acontece. Não estava, na verdade, ninguém estava preparado, né? E foi um baque muito grande, pessoas mais focadas em comércio do que em indústria, o baque foi muito maior, então realmente o cara teve que encerrar contrato. Mas para reduzir escopo de serviço, nenhum cliente nosso chegou a ligar para a gente para fazer isso. A gente está falando de mais de um universo assim de gestão de serviço, mais de 40 clientes. Então conseguimos tocar de boa, entendeu? Em cima disso. Quem tiver dúvida como é que implanta isso, tal, perturba Vangelis aí, tá? A metodologia, a gente faz tudo. Quem já passou em consultoria com a gente sabe como é que é o esquema, a gente tem isso tudo. Eu trouxe aqui também de 2012, cara, um gerenciamento financeiro que eu fazia em 2012. Olha o impacto de TI numa organização. A gente tinha uma central telefônica, isso aqui é de um projeto da refinaria aqui que a gente trabalhava, e a gente tinha um custo maior que 25 mil, cara, em telefonia mês. Então a gente implantou, a gente de TI articulou para implantar a tarifação, começar a cada usuário ter senha. Cara, ninguém deixou de tocar um negócio de um mês para o outro, de dezembro para janeiro. Não deixou de tocar negócio nenhum. Todos os negócios foram fechados, todas as compras feitas, mas veja o impacto só de você ter rastreabilidade de quem é que está ligando e para onde. Olha como é que você baixou para, acreditei eu que 12 mil. De 25 mil quase para 12 mil reais. Você praticamente cortou na metade a tua despesa telefônica por meio da implantação de uma senha por usuário. Entendeu? Aí tivemos problemas já, que a gente está aqui, vamos discutir, né, porque o mundo não é todo cor-de-rosa, não é todo lindo. A gente teve problema que a gente passava na TI para as gerências os valores devidos de cada conta, as ligações pessoais, todo relatório, só que as gerências não cobravam dos seus funcionários, não queriam gerar atrito. Então veja a questão da cultura organizacional, como que ela impacta, foi aqui, ó, veja que mês após mês a coisa foi crescendo. Por quê? As pessoas simplesmente viram que podia ligar, ninguém estava nem aí. Então tornou ao patamar alto. Mas é só para mostrar a ação de TI, como ela afetou o custo operacional, e aqui a questão da cultura organizacional, como foi negativo, depois reduzindo todo o valor agregado por TI. Mas é papel da TI fazer, independente disso. Isso aí, as atribuições de TI não se discutem, né? Outra coisa que a gente começou a fazer também foi rateio por centro de custo. Para quem é interno aí, isso é uma mão na roda, isso gera um alívio muito grande em TI. Então você passa a ser meramente o administrador dos recursos, você não paga por eles, então todo o custo, todo o gerenciamento de custos você distribui para as pessoas. Na verdade, nesse projeto aqui que eu trabalhava, a gente realmente pagava por TI, mas o que fazia era aporte. Como eu tinha um controle de tudo, eu mandava para a gestão financeira, e a gerência financeira fazia o aporte, tirava do centro de custo das áreas de apoio e jogava no centro de custo de TI para pagar a conta. O importante é que o meu centro de custo nunca entrava no vermelho. Só para vocês verem a importância disso, eu tenho aqui essa tabela também de rateio, onde eu tinha um projeto, um escopo, eu trabalhava orientado a projeto, né, era uma obra de uma refinaria, eu tinha lá previsto 186 caixas de Office, na época o Peoples, né, o antecessor do Office 365, muita gente aí nem viu a cara dele, mas eu tinha previsto 186 contas. Cara, no decorrer do projeto chegou um momento que eu já estava com 478. Se isso tudo saísse do centro de custo de TI, se eu, gestor de TI, não fizesse o gerenciamento financeiro ativo das coisas, eu ia sempre fechar com um rombo gigantesco no meu centro de custo. Então, o que eu fazia? Eu fazia a distribuição disso proporcionalmente. Eu nunca neguei um recurso.
mas eu sempre distribuía o custo daquilo. Você quer um computador? Eu vou te dar um computador. Tá aqui, esse computador vai sair no mês que vem, o valor de depreciação dele sai no centro de custo X. Você quer uma conta de e-mail? Tome a conta de e-mail. Nunca foi TI, nunca disse um não. Vamos dizer assim, eu gosto de trabalhar isso. A TI ela não pode ser um fator de negação, né? Você negar recurso, nunca. Você existe para dar recursos e gerenciar esses recursos. Não quer dizer que você tenha que pagar por esses recursos. Então, se você souber fazer um gerenciamento financeiro legal, cara, você vai ser o cara que vai resolver os problemas da empresa, pelo menos no quesito tecnológico. Vamos aqui, como fugir disso de novo? Demonstre como a TI está diretamente ligada à melhoria de performance do negócio. Isso aqui é uma coisa também que no treinamento lá de central de serviços, cara, você fica, pô, mas isso não tem nada a ver com central de serviços, tem muito mais a ver do que se pensa. Porque se na frente de batalha lá, que é a central de serviços, você não tiver pessoas que entendam do negócio, a TI tá lascada, ela não vai para frente, mas nem com reza braba, né? Então, a gente sempre trabalha mentalmente isso aqui no cara pós-treinamento, eu gostaria de repetir para vocês. Você não é da TI. Você não é da empresa, você é da empresa XPTO, repete o nome da sua empresa, e hoje você trabalha na área de TI, para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos. Você só está aí porque é onde você mais vai agregar valor para o conhecimento da empresa, para o crescimento dela. Então pensa assim, cara, hoje eu estou na TI, eu não sou da TI, eu não faço TI. Você faz negócio, não importa, você faz negócio. Eu trabalho numa seguradora, você vende seguro, cara. Você não é da TI, você vende seguro. O teu negócio é vender seguro. Mas você está alocado no departamento de TI porque você estudou TI. Então você vai, por meio de TI, fazer essa empresa vender mais seguro, cara. Esse é o teu objetivo. Se o teu objetivo for diferente desse, sai fora, você está errado. Você tá trabalhando na empresa errada, entendeu? Eu queria, na verdade, vender massas. Vai trabalhar na panificadora, na TI dela, entendeu? Tipo assim, participar de um negócio que te agrade, vamos dizer assim. Você trabalha com TI porque é o teu ofício, mas o objetivo não é fazer TI, é vender mais, sempre. É fazer a empresa mais lucrativa. Aqui eu trago alguns exemplos ainda da obra. Foi um momento, hoje eu montei esses slides aqui pra gente, então eu peguei muita coisa dessa obra, foi até um momento meio nostálgico, foi um período muito bom, cara, muito acelerado da vida. Quem já passou por obra sabe como é que é, canteiro de obra. Mas tá aqui, um exemplo clássico. Não vemos um sistema de CFTV habilitado por TI. Cara, foi a TI que montou? Foi, mas não é isso que a gente tem que ver. Vemos a segurança patrimonial da empresa sendo garantida por si, não por si só, mas também com o apoio direto de TI. Eu não coloquei câmera para TI ficar vendo, cara, essas câmeras são da segurança patrimonial, entendeu? A gente precisava ter segurança e a gente ajudou o pessoal que faz a segurança a trabalhar melhor por meio de um sistema de CFTV. Simples assim. Esse tem que ser o foco, é essa pegada que o cara vai olhar, porra, esse cara aqui, finalmente alguém que sabe o que está fazendo aqui dentro. Você trabalha para a empresa, não para a TI. Isso aqui era um alojamento nosso, estava em construção nessa época, esse alojamento para 3.000 pessoas, dormitório, tinha também um refeitório gigante aí para 1.000 pessoas almoçarem ao mesmo tempo, se eu não me engano eram 3 jornadas de meia hora. Tinha uma lan house que a gente montou para 200 pessoas usarem dentro. Um negócio assim muito bacana no meio da cidade aqui de Cabo Santo Agostinho. Uma mega infraestrutura, cara. Tinha um galpão de treinamento da RH, isso tudo rodando aí dentro desse loteamento com essas casinhas que vocês estão vendo aí. Então, isso aí era a tela do meu Zabbix lá na época e tal. Pipocava algumas coisas aí quando algo estava errado. Aí eu trouxe o print para vocês e a frase é a seguinte: não foram enlaces de rede para ter TI, não era só para ter TI. Cara, foram para garantir a segurança e lazer dos funcionários que ali dormiam, para garantir uma melhor comida no refeitório e com tudo isso, o que eu tenho no final?
produtividade no trabalho. O cara chegou cansado da obra, ele está a 3.000 quilômetros de distância da família, mas ele tem internet para falar com a família à vontade, ele pode falar até de manhã cedo se ele tiver com saudade, ele vai dormir sabendo que a família está bem, e ele vai trabalhar melhor por conta disso, ele vai dormir bem, bem acomodado, ele tem uma comida boa, ele é bem tratado, tudo isso com uma finalidade, não é ter internet, é o cara estar bem, ele se sentir bem. Era o objetivo da empresa quando montou esse alojamento. Era com o objetivo de ter os funcionários mais próximos da empresa e numa boa qualidade para ele trabalhar no dia seguinte. Então, a TI teve como missão de ajudar a alcançar isso. Então, cara, vamos criar uma lan house aqui, vamos colocar link aqui, vamos levar fibra para lá. Aqui no refeitório tem um escritóriozinho, vamos levar um rádio ali, que não tinha como passar fibra mais. Vamos lançar um rádio ali, colocar um telefone ali para ela interagir com o estoque aqui na obra, do almoxarifado, para pedir alimento, para agilizar as coisas. Para quê? Para que as pessoas pudessem produzir melhor. Eu não estou nem aí para TI, o nosso objetivo é que as pessoas fossem produtivas, e se precisar de TI, aí beleza, é lá que a gente vai estar ajudando. Aqui já é a própria obra, certo? Isso aí já é outro canteiro a 15 quilômetros de distância daquele alojamento. A TI estava interligando os dois também, por necessidades do negócio, e tipo assim, lá no meio do canteiro, esse topo aqui da imagem, que aí tem um zoom aqui, o que era, os caras que faziam vilas de containers, eles montaram lá escritórios avançados da produção. Só que, cara, o pessoal precisava ficar indo e vindo para trazer informação da obra. Meu irmão, a gente tem tecnologia para isso. Cara, conversei com o pessoal da elétrica, e nada disso aí também a gente fez sozinho não, tá? Engano. Quem pensar que TI faz alguma coisa assim é mentira. A gente usou mão de obra de outras áreas, pessoal de apoio mesmo, pessoal de elétrica. A gente mandou o pessoal comercial, também usamos, pedimos eles para comprar fibra ótica, jogamos fibra de fora a fora. Quem jogou o pessoal da elétrica, não foi TI, não foi meu. A gente tinha 5 pessoas de TI para atender um projeto de 8.000 pessoas. É impossível você fazer tudo. Então, você precisa o quê? De relacionamento, cara. E é aí que a gente entrava, um ajudando o outro para alcançar o objetivo. Cara, claro, isso tudo a gente conseguia porque a gente tinha uma boa liderança em cada gerência. Então, a gente conseguia fazer as coisas se casarem. Passava dificuldade, todo mundo passa, rolava estresse, sempre rola, briga entre departamentos sempre tem, mas o importante é que todo mundo queria o melhor, queria fazer a coisa acontecer. Então, a gente conseguia transformar isso tudo que o pessoal fala, isso não vai chegar nunca, essa fibra. Eu acho que foi basicamente 3 dias, estava lá mais de 1.500 metros de distância de fibra lançada, no meio do limbo, entendeu? A fibra bonitinha, o pessoal já me cobrando, ó, cadê, fazendo piada, já lancei, não vai vir fazer a fusão para a gente usar o ramal não? E a gente providenciou. Outra dificuldade que eles tinham, começaram a adotar sistemas em palm top, na época não tinha smartphone como hoje, né? Isso foi 2011, se eu não me engano. Aí tinha sistemas que a gente usava para aferição em palms. Aí o cara pegava, ficava tomando nota a manhã todinha. Quando ele vinha almoçar, você via lá o coitado perdendo o horário de almoço dele, sincronizando o palm com a rede. E fazendo fila, porque eram mais de 400 palms, se eu não me engano. Cara, vão resolver isso. Espalhamos Wi-Fi em todo o canteiro de obra também. Compramos um outdoor Cisco, né, uns AP Cisco outdoor, blindado, coisa linda. Espalhamos em todo o canteiro e colocamos umas plaquinhas igual essa, Wi-Fi Zone aí. Wi-Fi Zone, o nome da empresa embaixo, tá aqui, cara. Você não precisa mais gastar teu horário de almoço para sincronizar teu dado. E, cara, isso refletiu onde? Principalmente no escritório central. O planejamento passou a ter informações quase que em tempo real da medição da obra. Ou seja, estou falando de medição, dinheiro, a empresa passou a ser mais lucrativa, mais competitiva. Ela, nas medições, a gente está falando aí de Petrobras, poxa, tinha 18 projetos ocorrendo, as nossas medições chegavam lá na frente das outras. Competitivo. Graças à TI? Não, graças a todo mundo, mas a TI estava lá no meio. Acabou, pensei que eu tinha mais. Eu falei que hoje ia ser rapidinho, durou ainda 1 hora.
queria saber se alguém tem dúvida aí, Evangelis, anotou alguma coisa? Evangelis? Pegadinha do Zoom. Tava falando aqui e não... e não... Não tirou o microfone. Ai, meu Deus. Pois é. Não, praticamente tem um Patrick aqui que perguntou, disse que tem uma pergunta, e Maurício tem duas. Então... Maurício, cara. Tudo bom, Maurício? Maurício. Bom te ver aí. Bom. Então podem mandar, pessoal. Acho que podem até abrir. Pode mandar aí, quiser abrir o microfone, né? Era o que eu ia propor. Abre o microfone porque ou se quiser manda no texto, né? Hoje o pessoal tá com pouca dúvida, cara. Opa, Isso é bom, aqui, eu acho. Boa noite. Boa noite, Maurício. Bom, cara. Tudo bem. Tive a oportunidade aí de ver o seu webinar, muito bom aí. Não pude participar do anterior. Parabéns aí primeiro. Gostei bastante. Obrigado, Maurício. Obrigado. Bom, cara, eu tenho duas perguntinhas. A primeira é sobre o plano estratégico. Onde e qual momento a gente tem que inserir a TI no planejamento estratégico da empresa? Por exemplo, hoje, o projeto que vocês estão tocando comigo, a gente está começando pela TI, na verdade, né? E às vezes eu fico em dúvida se foi o começo certo. Então essa é a primeira dúvida ali. Qual momento que você acredita que ele tem que ser inserido desde o começo, ou ele tem que só ser um apoio? E a segunda seria sobre automatização de demandas. Minha especialização de mercado é automatização de sistemas e etc. Porém, a gente sabe que nem toda automatização é viável às vezes. Você falou bastante de automatização, deu os exemplos, mas e quando essa automatização fica mais cara do que colocar um estagiário na planilha lá? São essas duas perguntas aí para mim. Vamos lá, planejamento estratégico, beleza. A gente tem percebido no mercado, cara, um gap muito grande com relação a isso, que é, igual eu te falei, a gente evidencia sempre nos treinamentos essa coisa toda. Muitas vezes o planejamento estratégico ele é definido e é normal pelos diretores, pelos donos das empresas, e isso é passado para os gestores. Assim que isso for passado para os gestores, eu acho que já é o momento de não envolver a TI, mas envolver toda a empresa. Porque o planejamento estratégico ele é um sonho, vamos dizer assim, né? São os alicerces da empresa daqui para frente, é onde a gente quer chegar, o nosso destino é onde a gente está vendo e querendo chegar nesse momento, é a nossa. Então, cara, é interessantíssimo você envolver toda a empresa e tornar transparente esse planejamento estratégico. Entendeu? Porque acontece da informação muitas vezes não chegar na última milha. Então você tem um cara lá que ele se acha meramente operacional, porque ele recebe ordem para fazer isso, ordem para fazer aquilo, mas não faz nem ideia do porquê que ele está fazendo. É aquele indivíduo que está numa empresa sem saber o porquê ele existe. Eu acho muito negativo para quem vislumbra a retenção de pessoas, né? Porque você entra com uma pessoa na tua empresa, você tem aquela curva, geralmente é média ou longa para o cara se adaptar aos processos da empresa, até que ele vai começar a te dar lucro. Você tem uma curva aí de despesa. É a curva de aprendizagem. Depois que ele aprende o negócio, aí a gente começa a falar, vem cá, quanto tempo que eu vou reter esse profissional dentro da minha empresa? Se você não tiver como desenvolver esse profissional, vai chegar um momento, na verdade você deixou só na mão dele, né? Vai chegar um momento que ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, ele, cara, eu acho que já deu. Aí do dia para a noite o sujeito vai embora, porque ele não vê mais sentido em participar da empresa. Ele, cara, eu tô aqui há 5 anos e todo dia é assim, eu venho bater ponto. Inclusive lá no treinamento a gente conversou muito sobre isso. As pessoas elas não podem ir para a empresa com sentimento de bater ponto, ela tem que ir com sentimento de cumprir missão. As pessoas, a maioria delas vão para as empresas trabalhar e elas terminam o dia do mesmo jeito que entraram, sem saber o que fizeram, se fizeram certo, se estão no caminho certo, entendeu? Então, para mim, o envolvimento da TI, não só da TI, mas de toda a empresa, ele tem que acontecer assim que o planejamento estratégico for definido. Aí sim, você vai vislumbrar, você pode juntar, por exemplo, só diretores para ter menos tumulto até. Beleza, eu tenho um planejamento estratégico, como é que a gente vai fazer então, galera? A gente que, nós que somos gerentes, né, como que a gente vai transformar esse planejamento em execução?
E com certeza vai ter um cara da TI ali, assim como vai ter um cara de RH, um cara de DP, um cara de financeiro, e as coisas vão começar a surgir. E a partir do momento que elas começam a surgir, isso já pode ser convertido em um planejamento já, né, de curto, médio, igual, e você já traçando os objetivos, do período X a Y, vamos tocar um projeto assim, um projeto assado, outro, mas o teu pessoal, né, a equipe de TI, na verdade todas, mas a gente está falando de TI porque a gente é da área de TI, ela tem que entender o contexto disso tudo, e na maioria das vezes não acontece do cara saber o que ele está fazendo. Eu estou apertando um parafuso porque me mandaram girar aqui, 90 graus, mas o cara não faz nem ideia do que ele está fazendo. Consegui entender aí o meu ponto de vista? Não, excelente. Eu acho que eu não participei do treinamento também, mas minha pergunta foi voltada muito para o treinamento. Acho que você pegou no ar lá. Exatamente. Depois eu vou te mandar um e-mail que eu não consegui parar. Como eu fiquei 3 dias dando treinamento, então as coisas meio que se acumularam. Mas essas 3 folhas aqui são anotações para te mandar depois, cara. Tá. Obrigado. Beleza? Obrigado. Depois eu vou te mandar. Eu já aproveitei a oportunidade para tomar nota e te mandar algumas coisas que eu percebi lá que podem, oportunidades de melhoria, né? E tudo feedback do pessoal mesmo do treinamento. Foi bem bacana a experiência com eles. Eu só vou pedir desculpa porque eu esqueci a segunda pergunta, cara. Falei tanto. Não, a segunda é mais simples. A segunda é automatização. Porque a gente, que nem você falou, a gente que é técnico, a gente quer fazer o melhor às vezes e fica complexo. Quando a automatização, ela é mais cara do que botar um estagiário na planilha. Então, cara, eu usei eu estava explicando para o pessoal no curso, eu usei um exemplo que é o seguinte: vamos supor que eu gaste R$1.500 para chamar um carro forte para vir aqui na empresa, retirar valores e levar. Eu pago por viagem R$1.500. Faz algum sentido eu chamar ele para recolher R$1.500? Não. É a mesma história, cara. Sim. Entendeu? Quando você puser na ponta do lápis, cara, automatizar só por automatizar é vaidade, entendeu? Tem que fazer sentido. O custo, né, vamos dizer assim, o valor agregado, ele tem que ser mais pesado do que o custo. Entendeu? Porque se o custo for mais pesado na balança, não vai valer a pena, você vai ter despesa, quando na verdade a gente tem que gerar valor, vai diluir a percepção de valor, entendeu? É aquele negócio assim, é bonitinho, mas é caro, entendeu? Não, obrigado. Beleza? Mais alguma aí? Vou fazer só um adendo aí dessa pergunta da automatização, que é um dos lemas lá da AITIO, né? Os princípios norteadores é otimizar e automatizar. Assim, a resposta de Alexandre, ela tá totalmente coerente aí com o que o Maurício perguntou, mas é isso. Não adianta também a gente querer automatizar tudo, né? E automatizar do jeito que está. Vamos otimizar o processo para depois pensar em automatizar. É só um link que eu peguei, porque teve o treinamento semana passada, o negócio está bem fervendo aqui no cérebro. Enquanto um processo for complexo, muitas vezes não está na hora de automatizar, né? Vamos dizer assim, a gente precisa estar fazendo uma melhoria no processo para assim que ele tiver 100% redondo, simples de ser executado, aí sim você automatiza. Senão fica complexo, fica complicado. Pode sair mais caro mesmo. Tem uma pergunta que falta descobrir qual é. Patrick, se quiser abrir o microfone aí. Patrick tá aí ainda? Tá aí ainda. Só ver. Eu acho que ele não sei se acho que ele saiu. Poxa, podia ter deixado pelo menos a pergunta. Ele manda aí. Tem o Henrique. Manda aí. Opa, boa noite. Boa noite. Aí pelo webinar também. Referente à parte a planejamento estratégico, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, a gente vê que muitas empresas, os gestores em si, eles também não sabem explicar. Sendo prático e pragmático aqui, o objetivo deles sempre eu quero dobrar meu faturamento no final do ano, ponto. Como na sua visão, a TI traça um planejamento estratégico para que ela seja vista com essa devida importância para chegar nessa parte de dobrar os números?
Cara, é meio complicado responder isso aí. Eu quero dobrar meu faturamento, beleza. Mas a gente pode tentar uns ganchos aí que talvez não seja a resposta, talvez não seja certa, mas dá um norte, né? Cara, eu quero dobrar meu faturamento. Hoje eu faturo 20 mil reais ano, vamos dizer assim. Para ficar fácil a conta, eu quero então faturar 40 ano que vem. Beleza, essa é a meta financeira da empresa. Agora vamos pensar como? Cara, para eu dobrar, se eu sou uma empresa que vende produtos, então eu preciso, obviamente, dobrar minha venda também. Veja que, na verdade, não é uma estratégia de TI, ela é mais orientada a marketing. E se marketing cumprir o trabalho deles de vender o dobro, isso vai afetar a produção. Aí a TI começa a trabalhar também. Já no marketing, a TI pode apoiar por meio de sistemas, né? Ter sistemas mais especializados em marketing, sistema de captação de leads, coisas desse tipo. Já entra com TI. A missão de venda é marketing, mas o que ela usa, a base do que ela vai usar tem muito a ver com TI. Então é aí que a TI já começa a ser acionada. Já na produção, provavelmente você vai ter um parque tecnológico lá que auxilia a produção, controla máquinas e tudo mais. Então é preciso também alinhar essa demanda de negócio com a produção, porque pode ocorrer um problema que a gente trata até no treinamento de central de serviço, que é justamente marketing vendeu e o cara da produção não foi avisado. Então ele vai chegar no final do ano, não vai conseguir produzir o dobro. Muitas vezes isso vai demandar melhoria nos equipamentos, atualizações de infraestrutura, entendeu? E não só de TI, das outras áreas de apoio também, de operação. Então, basicamente você entender a empresa, ela não funciona só com TI e não funciona sem TI. É tudo uma decisão estratégica. Uma decisão estratégica, ela impacta toda a empresa. Então, é necessário esse alinhamento entre marketing, operação, vendas, pós-venda. Pô, pós-venda vai dar conta de atender o dobro, o teu saque lá, a tua central de atendimento ao consumidor, ela está preparada para o dobro de reclamações do que ela tem hoje? Deus me livre. O cara vai falar, eu já tenho muita reclamação vendendo isso, imagina se vender o dobro. Tudo bem que isso é um problema, de repente, na qualidade do produto que a operação tem que resolver também. O pessoal de qualidade, né? Mas é basicamente isso. Não existe essa só... Como é que a TI vai fazer a empresa vender o dobro? Não faz. Não adianta. A TI não vende. A TI apoia. O que a TI consegue, por exemplo, ela pode ser norteada pelos objetivos estratégicos, né? Então, a TI começar a pensar junto com os demais setores, porque como está mais que batido aí, né, que a Alexandra passou, não adianta a TI tentar fazer só, porque ela é uma peça, ela não é o centro, né? Ela faz parte da engrenagem que é uma empresa. Então, quando tiver lá um planejamento estratégico, ele está dizendo lá que quer dobrar. Isso aí é onde ele quer chegar, mas vai ter como, né? Qual é a estratégia dele, né? Então, é nesse tópicozinho que a TI consegue entrar, né? Ele quer aumentar um canal de venda. Não pode tomar decisão louca, Vange. Tipo assim, pô, o chefe falou que quer dobrar, eu vou comprar 2 servidores agora. Não pode tomar decisão. Vou comprar servidores. Pois é. E aí, por exemplo, quer ir para o digital agora. A gente está num momento que está tendo uma transformação muito grande na forma de consumir, seja produtos, serviços, né? Ter experiência. A gente está aí há 5 meses, praticamente. Muita gente dentro de casa, né? Muitas cidades voltaram, mas tem muita gente que continua ainda no home office. A Verdana até que é uma delas. Muita empresa, né? Que quem pode fica. Então... E a forma de consumir mudou. Então, a gente compra mais pela internet, a gente pede mais. Então, você tem que se atentar ao que o teu negócio faz, o que a TI pode fazer para fazer o teu negócio ser competitivo nesse novo mundo, que já tem alguns pensadores aí, alguns cientistas falando de phygital, que é a mistura do físico com o digital. Então, como é que a TI vai se posicionar para entregar algo digital, phygital, né? Fazer aquela experiência que era física ser transportada para o digital e conseguir
garantir aí uma experiência positiva para o teu cliente. Então, a TI tem que começar a pensar nesse tipo de coisa para poder alinhar o negócio e aí sim gerar valor, né? Então, são nortes, né? Mas geralmente é o negócio quem diz, olha, eu quero ir para ali. A TI ela é mais um braço ali junto do marketing para poder construir esse caminho, né? E alcançar esse objetivo estratégico. Então, é isso. Acho que tem mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém não concordar com alguma coisa, quiser fazer um adendo também, não somos na hora. Na verdade, viu? Estamos aqui para crescimento conjunto. Então, podem trazer também algo. Vou falar o seguinte, a gente ainda tem alguns temas que a comunidade sugeriu, que esse webinar, para quem não sabe, como é que ele foi feito? A gente lançou um link, as pessoas foram votando temas sobre gestão de serviço que elas queriam ouvir, e a gente já está na 5ª edição, né, Evangelos? Isso mesmo, 5ª. Estamos na 5ª edição e temos mais aqui na agulha, mais 4 temas. Não vou falar, já falei alguns lá no grupo GLP, não vou falar quais. Mas faça o seguinte, entrem nesse link aí, sugiram novos temas, que aí a gente já vai produzindo até falar chega. A hora que a gente não tiver mais ideia, que na verdade a gente também não queria isso, não vou tirar de treinamento nosso para trazer. A gente quer que vocês que vocês digam para a gente o que é mais importante para vocês, porque o objetivo é justamente igual o tema, que é agregar valor. Não adianta eu falar de alguma coisa que não dói em você, não vai ser atrativo nem vai resolver problema teu. Então entrem lá, votem, a gente quer ouvir vocês, quer saber sobre o que vocês querem ver a gente falando, e a gente vai desenvolvendo os novos webinars em cima disso, entendeu? Mas, por favor, mandem mais perguntas aí também, se tiver. Tem uma pergunta aqui de GLPI. Houve melhoria na task list na versão 9.5 com relação ao Kanban? Cara... Agora tem um Kanban, né? Agora tem um Kanban específico de projetos, né? Em gerenciamento de projetos. E a biblioteca gráfica que estão usando está bem melhor, tá? Para quem já pôde experimentar lá, a biblioteca gráfica do Kanban, do GLPI não mudou muita coisa não, deixa para lá. Mas teve sim uma melhoria grande no Kanban, ficou legal o gerenciamento de projeto. Ainda está longe de ser uma ferramenta de gerenciamento profissional, de gerenciamento de projeto profissional, mas para, vamos dizer assim, mais de 80% dos projetos que a TI roda, hoje em dia, vai atender super de boa. Agora, projetos mais elaborados, onde você tem que ter recursos como fazer uma baseline, para quem tem gerenciamento de projeto mesmo, vai sentir muita falta de alguns recursos ainda, entendeu? Mas a galera lá da TechLib está trabalhando forte, está melhorando a cada dia, entendeu? E a esperança é que continue assim, beleza? E aí, pessoal? Wagner Mantovani disse que tem uma pergunta aqui. Manda aí, Wagner. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Rapaz, que voz de radialista, Wagner, porra! Tamo aí. Mas não sou radialista, hein? É o seguinte, eu queria saber qual a visão de vocês aí. Eu sou analista de TI de órgão público, tá? Eu estou há algum tempo fazendo alguns ensaios aí de implantação de GLPI, coisa e tal, para tentar melhorar os nossos serviços. Mas a pergunta não é em cima disso, e sim, órgão público é uma questão delicada, né? Você tem planejamento, mas não tem estratégico a nível de empresa, ok? Órgão público não deixa de ser uma empresa, né? O pessoal faz planejamento estratégico, mas nem sempre consegue cumprir com as suas metas e tudo mais. Isso nos dá, a TI, muita insegurança no quesito de contratação, por exemplo, de serviços em nuvem, por exemplo, locação de equipamentos. A gente tem uma discussão muito grande nessa questão, como eu posso agregar mais valor à TI, gastar ou investir menos, enfim, qual seja o termo, compro, contrato nuvem, coloco no meu data center,
invisto no meu data center, foram dados alguns exemplos aí, né, para vocês aí até de um colega aí que investiu no data center, ao invés de colocar o software em nuvem. Mas, assim, existe uma insegurança muito grande quando a gente vê isso dentro do órgão público, porque você não sabe daqui 4 anos o que você vai... Qual vai ser a cabeça do gestor mor, né? E aí aquele medo, o órgão público é aquele negócio, cara. De repente ele decide romper um contrato e aí é perna para quem te quer, né, amigão? Se o negócio estiver fora, você tem que trazer para dentro. Se está dentro, o cara quer levar para fora. Mas como é a visão que vocês têm desse gerenciamento? Como uma TI poderia agregar valor trabalhando de uma forma ou outra, ou mesclando isso, mas de maneira segura? Então, cara, vamos lá. Infelizmente, é exatamente como você falou. A gente tem algumas experiências com órgãos públicos aí que a gente vem atendendo, vem implantando centrais de serviço. Vocês, órgãos públicos, o pessoal de empresa privada fala, órgão público tudo é mamata. Cara, para quem quer trabalhar, né, não. Órgão público, para quem quer trabalhar, é muito mais difícil do que empresa privada, cara. Eu já vi de perto. É bem verdade. Uhum. Não, eu já vi de perto como que os caras sofrem, meu irmão, e eu particularmente não aguentaria. Eu falo à minha esposa, porque você estuda tanto, por que você não faz concurso público? Deus me livre. Eu ia infartar rapidinho, eu já estou quase infartando na empresa privada, na pública eu já tinha empacotado. Tem que ter coração forte, viu? Cara, eu já vi vocês aí de perto, a galera trabalhando de órgão público, é complicadíssimo. Então, cara, o que acontece? O problema do órgão público é que ele é muito politizado, ele não devia ser politizado, porque ele, na verdade, ele é uma empresa que presta serviço a toda a população, né? O mercado dele são os brasileiros, é uma cidade, entendeu? Ele não devia ser tão politizado, mas isso é uma herança que a gente tem do nosso modelo político, onde um político sai, o outro entra e simplesmente descontinua tudo aquilo que estava sendo feito, boa ou ruim. As coisas ruins têm que ser descontinuadas, fato, mas tem coisas boas que o cara quer tirar porque foi o concorrente dele, o adversário, quem criou, e aquilo pode, no futuro, reeleger o cara, se ficar melhor, entendeu? Então, eles vão de tudo para tirar a visibilidade do cara, só que o impacto social na população é muito grande disso. E isso é o que acontece em qualquer órgão público e é dessa forma que a TI é afetada, né? Aí vocês trabalham com muitas variáveis mais sensíveis. Essa questão, vocês muitas vezes não podem consumir serviços de terceiros. Tem que ser tudo interno, por uma norma que um cara que não entende nada de TI lançou, entendeu? Então, existe isso. Na minha opinião, realmente, o órgão público não tinha nem que ficar em data center de Google ou Microsoft. Tinha que ter o órgão do governo específico e com preço justo. Que a gente sabe que tem lá o órgão... Meu Deus! Como é que é o órgão federal? CERPRO, né? CERPRO. Isso. A gente sabe que tem o CERPRO, mas eu já bati com os caras falando que, o preço do cara é maior do que o do Google, maior que o da Microsoft. Mas como assim? Se é tudo financiado pelo governo, tá entendendo? Então, é onde a coisa fica surreal. Tem que ser competitivo com o mercado. Não tem que existir essa tabela de preço, órgão público ou órgão privado. As coisas têm que se equiparar, porque por que o Google consegue ser competitivo e o CESPRO não? Onde que está o erro nisso? É nisso que a gente tem que trabalhar e melhorar. Porque, de fato, é complicado você falar que você vai ter dados de todo cidadão numa nuvem privada aí de uma Microsoft da vida que está abaixo de um outro governo que tem interesses que a gente não sabe qual, em cima do Brasil, por exemplo. Igual a época lá do Snowden, né, do Edward Snowden, denunciou grampo de telefone e tal. E é justamente o que acontece. Ninguém é criança, a gente sabe disso. Então, realmente, tem que ter um certo zelo com o dado da população, mas eu acho que o governo deveria, até por questões de gerenciamento de risco, o governo deveria criar as centrais de processamento de dados para fornecer como serviço num preço justo para cada órgão, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre isso, entendeu? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, né, na resposta.
Ah, foi bacana. É uma visão interessante essa sua aí. Gostei do raciocínio aí. A gente já conversa muito, né, Alexandre? É só fazer uma adendo aí sobre isso. É pano para manga. Sobre isso, do governo, ele gastar em dobro, em triplo, às vezes o mesmo serviço, simplesmente porque cada órgão quer fazer da sua forma. Então, isso personalizar, né, para cada órgão, para cada prefeitura, isso tudo a conta sai cara. Se você faz, sei lá, se um governo estadual ele determina como é que vai funcionar para todas as cidades, por exemplo, ou até um governo federal mesmo determinar todos os serviços que vão ser utilizados na cidade em um só sistema, fornecido por ele mesmo, ou, enfim, alguns sistemas que ele pudesse optar, acho que fossem homologados por ele. Isso teria uma grande economia em larga escala. E é muito complicado, acho que deve ser uma dor no coração realmente trabalhar num lugar, num ambiente de incertezas, e a cada 4 anos muda a gestão, que pode vir uma gestão. Tanto você pode ter uma pessoa com um nível muito mais alto, um prefeito, por exemplo, não sei se tu trabalha, qual o nível que você trabalha, mas, por exemplo, ou um prefeito ou um governador. Municipal. Municipal, pronto. Eu acho que municipal é muito mais sobe e desce. Então, o baque é maior no municipal. O baque é maior porque instrução, né? Muitas vezes tem prefeito que está lá porque ele vem naquele modelo português de deu pão para todo mundo, comprou lajota. O português que eu falo é de monarquia, né? Vamos dizer assim, né? É o filho do que vai passando e só tem um sobrenome lá. Isso acontece aqui em Pernambuco. Então tem gente que tem um deputado. Não vou nem entrar em política, mas. Não entra não, melhor não. Mas olha só, essa falta de padrão. Essa falta de padrão, como é que ela afeta a gente? Era para todo cidadão ter em qualquer cidade o mesmo nível de escola, de atendimento médico e tal, mas existem coisas que ficam a cargo das prefeituras e a gente sabe que nem toda prefeitura tem a mesma entrada de receita, entendeu? Então é complicado, você já começa por aí falando, você não vai conseguir ter de certa forma, algo homogêneo, vai oscilar de acordo com a prefeitura. Quem mora lá no sul, lá em Balneário Camboriú, tem uma prefeitura mega, carro de polícia é top de linha, só falta ser Mustang, né? Agora, quem mora aqui numa cidadezinha menor... Buenos Aires. Tem uma cidade aqui em Pernambuco chamada Buenos Aires. Pô, o cara não tem nada. Aí você fala, você pensa, como é que a equipe de TI da prefeitura, por exemplo, opera os mesmos serviços obrigatórios, que existem certas obrigatoriedades, que Balneário Camboriú? Meu irmão, é com suor, velho. É fazendo um milagre, entendeu? Sim, é muito difícil. É verdade, é uma realidade. Quando na verdade você deveria ter um barramento federal apoiando tudo isso. Barramento que eu digo assim, um data center com serviço. Você não precisava ter servidor, você só precisava ter uma API para consumir aquilo, entendeu? Para aquele banco de dados e tal. Cara, você parar para pensar, cada Detran no estado tem um banco de dados independente totalmente do outro, cara. Isso é coisa de louco. É uma questão de integração, né? Enfim. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de tecnologia, né? Exato. Mas aí a gente mexe também com quem não quer sair do lugar, né? Quem não quer se coçar, que aí entra o problema da cultura organizacional, entendeu? Porque se você fizer isso, cara, é certo. Eu tô chutando, mas no mínimo, 20% de folha você economiza. Se você centralizar todos os bancos de dados e entregar sistemas bons, de fato, no mínimo 20% da folha você consegue retirar para pagamento. Com certeza, fora de recurso mesmo, né? Energia. Custos indiretos, né? De software, de equipamentos, enfim, manutenção. Então, pode contar aí que cada prefeitura, eu não sei quantas cidades tem
As menores vão continuar na mesma, só que elas vão ter uma qualidade de serviço melhor, vai ser menos sacrificante para o cara entregar serviço, entendeu? Já as maiores, cara, bicho, você vai ter uma redução gigantesca. A gente está implantando a central de serviço numa prefeitura pro lado de São Paulo, cara, os caras batalham pesado, velho, batalha pesado. E o humor, e aí, como é que tá hoje? O gerente aí fala, velho, hoje o prefeito tá ruim, velho. Então nem me peça tal coisa não, que eu tô mal-humorado. Não, beleza. Semana que vem a gente conversa sobre o projeto. Porque é muito sensível, cara. Por aí, meu. Prefeito. E tem isso que eu falei, que eu acabei fugindo um pouco, mas é questão de, eu diria que escolaridade. Se você tem um prefeito numa cidade mais polo, vamos dizer assim, mais capital, você tem um prefeito que tem uma melhor instrução. E você pode, mas se você vai para o interior, você pode ter essa oscilação aí. Um mandato é um prefeito com um ensino superior, mas você pode ter um prefeito com ensino médio e ele ter pouco conhecimento de gestão, né? E acabar de ser no feeling, né? Pode ser muito mais perigoso ainda. Você pode ter um prefeito que já foi TI. Olha o que esse cara vai arrumar na cidade. Pelo menos em tecnologia ele vai investir, então. Não sabe. Mas é esse que é o problema, é investir em TI por nada, não, cara. Pois é. Brincadeira, pessoal. Se fosse galera de TI, ia estar bem melhor a coisa. E aí, pessoal, mais algum tópico aí pra gente conversar? O pessoal já foi dormir, cara. Eles largaram o computador ligado, só pode. Entrou acho que o pessoal deu uma... Foi jantar. É tudo amigo. Mandei e-mail pra todo mundo entrar. Entra aí, pelo amor de Deus. Deixaram o celular ligado lá e foram curtir só para fazer volume. Mas foi bom, né? Pelo menos tem aí. Bom, 21 horas. Eu acho que dá para se encerrar então, se ninguém tem dúvida, né? Então, pessoal, quero agradecer muito novamente vocês aí. Tá o link aqui para vocês entrarem e mandarem mais dicas de webinar para a gente construir para vocês. Continuamos com a periodicidade, semana sim, semana não. Semana passada nós não fizemos, igual mandei mensagem para vocês aí, para muitos, por conta do treinamento que a gente estava dando, que foi em ITIL, gestão de serviço baseada em ITIL 4, que a gente rodou, foi a semana toda à noite, então a gente tinha que estar focado nisso, não ia dar para competir recurso aqui, mas temos agora dia 5, então próximo daqui 15 dias, beleza? Muito obrigado, qualquer dúvida a gente está à disposição aí de vocês, só mandar, se tiverem alguma questão comercial@verdanatech, o Vangelis vai ter prazer de responder vocês, eu não, eu fico mais depois que fecha a venda aí é só comigo também. Tem Ivanildo aqui, boa noite Ivanildo, muito obrigado também pela participação. Parceirão. Tá lá em Natal. Eu gosto porque tem gente do Brasil todo aqui, então tem vários sotaques aqui. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Podem me perturbar aí, que será um prazer. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.